Bora lá, então vamos iniciar agora a nossa quarta aula de espanhol. Para não perder tempo, já vamos seguindo. Bem, eu trouxe aqui, vocês estão vendo aí, né? Aqui no fundo da tela, que nós temos dois textos. Na verdade, é um único texto, só porque ele está traduzido em duas línguas diferentes. Esse texto no espanhol e esse texto no inglês. Agora, imaginem que uma pessoa que fala português e essa pessoa nunca teve contato com inglês e nunca teve contato com espanhol. E ela pega esses textos para ler. Qual dos textos ela vai conseguir entender alguma coisa? Qual é? É o espanhol. Porque, como eu falei para vocês, boa parte do espanhol ele é cognato com as palavras da língua portuguesa. Então, para a gente, o espanhol acaba se tornando um pouco mais fácil na hora de entender. Não é isso? No entanto, por ser fácil assim também, ele traz uma dificuldade. Essa questão de ser parecido traz algumas armadilhas. Né? E nessa aula de hoje eu resolvi trazer aí 3 curiosidades sobre a língua espanhola. Vejamos quais são. Bem, a nossa primeira curiosidade é essa daí. Ó. Eu acho que quase toda pessoa que está aprendendo a falar espanhol, uma das primeiras curiosidades é por que acontece isso, né? A gente tem a interrogação e a exclamação lá de ponta cabeça, né? De cabeça para baixo, invertida. Por que acontece isso? Vejamos. Bem, aí aqui eu trouxe exemplos, né? Exemplos em português e depois em espanhol para a gente ver por que acontece isso. Deixa eu só conseguir ligar o meu apontador aqui. Bem, então aqui eu percebo. Eu tenho a primeira frase aí em português. Ainda que não possa ir com eles, quer ir conosco? Né? Veja, nós temos aí uma pergunta, né? Que caracteriza uma frase interrogativa. E aí eu trouxe a tradução dela em espanhol. Aunque no puedas ir con ellos, quieres ir con nosotros? Bem, aí aqui a gente tem que colocar os pontos, né? São 2 pontos de interrogação que a gente vai colocar no caso do espanhol. Perceba, no português eu simplesmente coloco ele lá no final. Agora, no espanhol, eu tenho que colocar esse ponto em 2 lugares. E a regra ela é bem simples. O primeiro local que eu vou colocar é no final, assim como no português, né? Então, até aí, sem novidades pra gente. Né? Pronto, coloquei aqui no final. Agora, eu tenho que colocar ele de cabeça para baixo. Aonde que eu vou colocar ele de cabeça para baixo? Ó, ele vai indicar, pessoal, onde iniciou a pergunta. Por exemplo, vejam ali onde iniciou a pergunta no português. Ó. Ainda que não possa ir com eles, é começa a pergunta. Ó, quer ir conosco? Percebam, a pergunta no português só começou aqui. Não é? Então, a pergunta no espanhol começa onde? Aqui, ó. ¿Quieres ir con nosotros? Então, aqui é que eu vou colocar essa interrogação de cabeça para baixo. Porque no espanhol, a gente, quando vai fazer, por exemplo, a pergunta, quando tem a pergunta, a gente inicia, a gente mostra onde começa essa pergunta com a interrogação invertida. É só isso. Por que ela aparece invertida? Porque ela está indicando onde iniciou aquela pergunta. Ou se fosse uma frase exclamativa, onde iniciou aquela exclamação. Olha o outro exemplo. Eu usei aí um dos alunos, se não me engano é aluno de zootecnia, não é? Então, por exemplo, Ana Marisa, você gosta de estudar? Só no final, em português. Pessoal, agora no caso do espanhol, Ana Marisa, te gusta estudiar? Agora, onde começa a pergunta? Será que é aqui, bem no início da frase, antes do nome dela? Ou será que é depois? Olha só, sempre que há nomes próprios, nomes pessoais, aquele nome, pessoal, que a gente chama de vocativo. Vocativo é só eu chamando a pessoa, não estou perguntando ainda. Percebe quando eu falo, ó, Ana Marisa, aí eu chamei a atenção dela. Não é? Aí depois eu faço a pergunta, ó, você gosta de estudar? Então a pergunta, percebam, ela inicia aqui. Então, no espanhol, onde é que a pergunta vai começar? Depois do nome Ana Marisa. Então, o outro local que eu teria que colocar a nossa interrogação seria aqui, ó, antes do te gusta estudiar. E claro, eu não posso esquecer de colocá-la no final. Elas sempre são em pares, né? No início da pergunta e no final da pergunta. Então, é assim que a gente utiliza a interrogação. A outra frase, a última frase, ó. Ela caiu? Pergunta, né? Aqui eu já trouxe até a resposta, ó, porque percebam, aqui não tem um nome antes, né? É só pergunta, uma frase pequena que só é pergunta. Então a frase já começa com a interrogação invertida, ó. Ella se cayó? Então aqui está, início
e fim. E a regra da interrogação é a mesma coisa para exclamação, certo? Por exemplo, se aqui... Cadê a borracha? Deixa eu apagar. Exemplo, se no caso essa palavrinha aqui, ela caiu, né? Essa frase, ela caiu. Se, por exemplo, se essa frase fosse uma exclamação, né? A pessoa ficou feliz de ver ela caindo. Então, teria que ter aqui no início, ó, início, e no final. Assim como a gente utilizou a interrogação. Então, a exclamação e a interrogação, elas seguem o mesmo princípio, tá? Então, a interrogação, quando começa a pergunta, eu coloco ela invertida no início da pergunta. E a exclamação, a mesma forma. Onde inicia a frase exclamativa, eu coloco lá antes dela, certo? Mas vamos seguir. Deixa eu apagar essas anotações. Fechar o meu apontador e seguimos. Opa. E aí nós temos a nossa segunda curiosidade. Isso aqui a gente vai ver aí ao longo do período letivo, a gente vai ter que ver essa curiosidade sempre. É o que a gente chama de heterossemânticos, heterotônicos e heterogenéricos. E aí tem algumas palavras que eu trouxe para vocês. Então, isso daqui, pessoal, essa que é a grande armadilha para o falante português. As três. Por exemplo, o que é um heterossemântico? O heterossemântico, por exemplo, lá no inglês a gente conhece como falso cognato ou falso amigo. Então vai ser aquela palavra que ela parece com a palavra da língua portuguesa, né? A escrita, né? Pode ser na escrita ou então na forma de pronunciar. No entanto, o significado é outro, né? Por isso que ele é falso amigo, porque ele parece uma coisa, mas não é. Por exemplo, eu tenho aí a palavra em espanhol pastel, não é isso? Então, essa palavra pastel, qual seria a tradução dela para o português? Olha, a tradução dela para o português, deixa eu só crescer aqui minhas palavras. A tradução para o português seria essa, ó. Bolo. Então, perceba, pastel não é pastel, pastel é bolo, falso amigo. A segunda palavra aqui, ó, surdo, parece com surdo, né? Mas não é surdo. Nesse caso, nós temos o canhoto. Certo? Então, percebam. É uma palavra que parece... Opa, o que eu fiz aqui? É uma palavra que parece, né? Mas não é. E a última, ó, borracha, parece com borracha. E, na verdade, é essa palavrinha aqui, ó. Bêbada. Borracha, bêbada. Então, isso é o que a gente chama de falso amigos. Deixa eu só apagar esse canhoto, ficou no lugar errado. Então, bora lá do início. Só coloca nas traduções. Então, pastel, bolo. Pastel, bolo. Surdo, canhoto. E borracha, bêbada. Então, percebam, isso é o que a gente chama de heterossemântico. E cuidado com o nome. Heterossemântico é aquela palavra que parece, mas não é. Então, ela é uma armadilha para a gente. Bem, a outra armadilha consiste em ser um heterotônico. Agora, o nome dele integra, heterotônico. Então, o que é que vai ser isso? Vai ser uma palavra que ela é igual ao português, tá? Ela é igual ao português, só que ela tem um detalhe com ela. Ela é igual ao português, o significado também é igual ao português. No entanto, a sílaba tônica dela muda. Aí vocês têm que lembrar o que é sílaba tônica lá do primeiro ano, do ano passado. Lembre, sílaba tônica é aquela mais forte da palavra. Quando a pessoa não sabe bem o que é mais forte, é só pegar aquela palavra, e aquela palavra que se eu fosse gritar ela demoraria mais aquela sílaba. Por exemplo, academia no português. Qual é a sílaba tônica de academia? Ó, academia demora mais na última aqui, né? Ó. Mia, academia. Essa que demora mais. Então, no português, essa daí é a nossa sílaba tônica. E aí, o heterotônico é o seguinte. No português, beleza. A sílaba tônica é essa. Só que quando essa palavrinha chega no espanhol, ela muda de sílaba tônica.
Então, no caso do espanhol, não é o mia. No caso do espanhol, a sílaba tônica é essa aqui, ó. É o D. Então, no espanhol, ele não fala academia, ele fala academia. Então, a sílaba tônica é o D. A palavra seguinte, no português, a gente fala diplomacia, não é isso? Então, a sílaba tônica no português é o cia. Agora, no espanhol, a sílaba tônica desta palavra é aqui, ó. É o ma. Então, no espanhol fala diplomácia. Não é diplomacia, mas diplomácia. E em português a gente fala como polícia. É, ó, polícia. Percebam, no português é o li. Só que no espanhol não é no li. Percebam, no espanhol está marcado ali, ó, já tem um acento. Então, no caso do espanhol, é o cia. Então, ele não fala polícia, ele fala policia. Então, isso é o que eu chamo de palavra heterotônica. É aquela palavra que, no espanhol, ela muda a sílaba tônica. E o último tipo de palavra são as palavras heterogenéricas, né? Uma palavra heterogenérica. O que é isso? É uma palavra que ela tem outro gênero. Por exemplo, a palavra, digamos aqui em português, origem, pessoal. Origem, ela é uma palavra no português masculina ou feminina? Eu falo a origem ou o origem? A gente fala como a origem, não é isso? Bem, então essa palavra no espanhol ela muda. Então lá no espanhol a gente não fala la origen. Lá no espanhol é el origen. Então, E lá no espanhol, esse é L, é que nem fosse o nosso O, como se fosse o origem, não é? Então, é el origen. E, por exemplo, a palavra leite, como a gente fala no português? A leite ou leite? A gente fala o leite. Então, no espanhol, essa palavra é la leche. E sal, a gente fala em português o sal. E em espanhol, a gente fala la sal. Então, lá ele é feminino. Tanto sal como leite são palavras femininas. Então, isso são palavras heterogenéricas, tá? Então, são palavras que, por exemplo, no português ele é de um gênero, quando chegou no espanhol, ele se transforma em outro gênero. Mas percebam, isso aqui, pessoal, ela é a minoria. As palavras acontece isso. A grande maioria é igualzinho ao nosso português. Aí isso é a minoria. Isso é só, como dizer, é uma trampa do espanhol, ou seja, uma armadilha que o falante do português pode cair. E a gente aqui vai estudar isso devagar, aos poucos, algumas palavrinhas a gente vai vendo durante o decorrer do semestre, certo? E vamos para a terceira e última curiosidade. Acentos e sílaba tônica, é a nossa última curiosidade. Olha aí, nós temos acentos gráficos da língua portuguesa, como vocês estão bem observando aí. No espanhol, o que é que vai acontecer lá no espanhol? Olha, no espanhol, a gente acontece uma coisa. A gente tem lá no espanhol somente um acento. Por exemplo, o acento circunflexo, ele existe no espanhol? Não. Então, circunflexo não existe no espanhol. Vocês não verão esse acento lá na língua espanhola. Bora para outro. Acento grave. Olha o nome dele, acento grave. Tem gente que chama e diz que é a crase. Isso aqui não é a crase não, tá? Ele só indica o fenômeno da crase. Mas o nome dele, acento grave. Esse acento existe no espanhol? Não também. Esse acento não existe na língua espanhola. O acento agudo, ele existe no espanhol? Sim. Esse acento nós temos no espanhol. Só porque lá o nome dele é outro. O nome dele lá é la tilde. Esse é o nome dele. Então, esse acento sim, ótimo, existe. E o tio existe? Aí vocês vão lembrar que lá naquela aula de alfabeto, vocês tinham lá a letra N, que em cima tinha o tio e formava a letra N. Então, o acento existe? Não, não existe. Esse acento não existe também em língua espanhola. Aí vocês vão dizer, mas tem lá no N. Mas percebam, aquilo lá em cima do N não é um acento. Ele faz parte daquela letra que forma o N. Então, no espanhol, nós temos só o acento que, no nosso, seria acento agudo, que eles chamam de la tilde. Só tem esse acento. Então, essa foi a terceira curiosidade. E agora, só para fechar, nós temos que falar um pouco de sílaba tônica. Deixa eu só apagar e fechar.
E vamos seguindo. E a última coisa que a gente tem para nossa aula, para essa quarta aula, é a classificação das palavras segundo a sílaba tônica. Como eu já expliquei para vocês, sílaba tônica é aquela palavrinha que a gente demora mais. Vocês viram que tinha lá palavras heterotônicas, que a sílaba tônica no português é uma, no espanhol é outra. Mas aqui, pessoal, estou trazendo palavras que a sílaba tônica é igualzinha do português, como a grande maioria é. Então agora a gente vai só classificar. Vocês lembram que em português a gente tem palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, não é isso? No espanhol nós também temos. Por exemplo, o que é uma palavra aguda? As palavras agudas, pessoal, são aquelas palavras que têm como sílaba tônica a última sílaba. Tá? Então, sempre que a última sílaba for mais forte, ela é uma palavra aguda. Por exemplo, tem aí, ó, tenedor. Então, a sílaba tônica é essa última, dor. Pasión. Então, a sílaba tônica é o sion. Tá aí, tem até um acento. Ó, perdón. Quando tem um acento fica muito fácil, né? Beber. A sílaba tônica, a última. Captar. A última. Canadá. A última. E cristal. Então, essas são as sílabas tônicas. Por exemplo, cristal, em português, qual é mais forte? É o cris ou é o tal? Cristal é a última, assim como no espanhol, né? Praticamente igual. Bem, llanas ou graves seria aquelas nossas palavras paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica, pessoal, não vai ser mais a última, vai ser a penúltima. É aquela sílaba que vem antes da última. Então, por exemplo, tem um brisa. Então, a sílaba tônica é o bri. Rinha. Sílaba tônica, rim. Deixa eu só diminuir aqui, está muito grosso. Berro. Então, a sílaba tônica, ber. Percebam, ó. Enquanto a aguda é a última sílaba mais forte, na llana ou grave, a sílaba tônica é a penúltima, aquela que vem antes da última. Ó. Âmbar. Aí está. Elecciones. Então, a sílaba tônica é essa aqui, ó. Passeando. Sílaba tônica é essa. Dinheiro. Então, a sílaba tônica é essa. Então, pronto. Isso são palavras llanas ou graves. É equivalente à nossa paroxítona. Enquanto a aguda é igual à nossa oxítona, a llana ou grave é igual à nossa paroxítona. Mas vejamos quais outras palavras nós temos aqui para nós classificar. Nós temos também as palavras esdrúxulas. Essas palavras esdrúxulas, elas equivalem às nossas palavras proparoxítonas. Então, essas são as palavras esdrúxulas. Vamos chamar aqui, por exemplo, a palavra esdrúxula. Está aqui, ó, no dru. Então, ela vai ser agora, a sílaba tônica vai ser a antepenúltima. Ou seja, a sílaba mais forte vai ser aquela que vai ter duas sílabas na frente dela ainda, não é? Então, ela é a antepenúltima. Ó. Cômico. Aqui está. Rápido. E o detalhe, vocês estão observando aí, né? Ó, as esdrúxulas todas têm acento. Ó. Física. E trágico. Então, essas são as palavras esdrúxulas, equivalentes às nossas palavras proparoxítonas. O espanhol tem mais uma classificação que a gente não tem no português. A gente não tem nenhum correspondente. Nesse caso, vai ser o quê? A quarta sílaba vai ser a mais forte, contando de trás para frente. Por exemplo, tá aí, ó. Comprabácelo. E como é que eu vou saber fazer isso? Por exemplo, eu tenho aqui a última sílaba, lo. Não é essa a mais forte. Eu tenho a penúltima, que também não é a mais forte. E eu tenho a antepenúltima, que também não é a mais forte. Quem é a mais forte é o pra. Não é isso? Então perceba, se a gente contar de trás para frente, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. De trás para frente vai ser a quarta sílaba mais forte. E o outro lá, o cuéntamelo, são palavras sobresdrúxulas. A sobresdrúxula também, ela é fácil de identificar ela, porque normalmente são palavras compostas. Normalmente elas terminam com essa terminaçãozinha aqui, ó. Normalmente, não é sempre. Mas ela termina ou com selo, ou então com melo. Então, por exemplo, cuéntamelo, né? Seria assim, conte a mim. No caso, no português, a gente não junta essa palavra, né? O conte a mim. São três palavras no português. Só que no espanhol eles transformaram só em uma, né? E aí, normalmente transforma
termina em melo ou selo. E isso é uma palavra sobresdrújula. E eu acho que com isso a gente finaliza nossa quarta aula. Eu vou só mostrar para vocês a atividade que eu passei para vocês. Tem uma atividade aí de 3 questõezinhas, uma atividade muito simples. Não precisa ficar chorando no grupo, uma atividade bem simples, tá? E aqui eu vou só explicar para vocês como vocês vão fazer cada uma das questões. Por exemplo, a primeira, ó, coloque o ponto de exclamação e interrogação nos locais corretos, né? Ou exclamação ou interrogação. Percebam que tem um parênteses ali, ó, no final, né, dizendo qual é o ponto que eu quero, se é exclamação ou interrogação. Letra A, eu vou só mostrar para vocês como é que faz a letra A, o restante vocês conseguem fazer. Por exemplo, nessa atividade, nessa questão 1, vocês vão só colocar o ponto. Então tem aí, ó, Felipe venga ahora. Então nesse caso é uma exclamação, né? Como vocês bem sabem, a exclamação no espanhol, logicamente, ela vem no final, não é isso? Está muito pequena, deixa eu crescer o tamanho dela. Pronto, não, mas cresci demais. Um pouco menor aqui, tá bom. Então vamos lá. Bem, então ela vem no final, né? Ó, Felipe venga ahora. Só que eu tenho que colocar ela também invertida, não é? E como é que eu vou colocar ela invertida? Eu não sei se eu vou conseguir colocar agora na hora da apresentação, né? Mas eu vou tentar. Deixa eu só colocar isso no final. Pronto. O outro lugar, pessoal, por exemplo, quando eu chamo Felipe, eu chamei o nome dele, né? Eu não exclamei ainda, eu chamei ele, depois eu disse, eu dei a ordem, ó, venga ahora, ou seja, vem agora. Então a outra é bem aqui, ó, antes da ordem. Eu colocaria ela de cabeça para baixo. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar. 0161. Pronto, consegui. Aí está ela de cabeça para baixo, né? Ó, venga ahora. Então nas outras é só fazer isso, ó. A resposta é só isso, é só colocar os pontos no local correto. Atividade 1. Deixa eu ver se eu explico para vocês a questão 2. Questão 2 é muito simples, ó. O que é? Dê 2 exemplos para cada. Então, por exemplo, o que é uma palavra heterossemântica? Olhar no materialzinho de vocês que está em PDF, tem lá a explicação exatamente o que é uma palavra heterossemântica. Então lembre-se, palavra heterossemântica é aquela que tem uma grafia igual ou parecida com o português, mas tem um significado diferente, ou seja, é um falso amigo. E aí eu pedi 2 exemplos, né? Então vocês colocariam essa explicação e colocavam 2 exemplos. Por exemplo, coloca lá pastel, que é bolo, né? E granada, que é romã. Então é só isso. Nas outras também vocês vão definir cada uma e colocar o exemplo. E a questão 3, ó, classifique as seguintes palavras de acordo com a sílaba tônica em espanhol. Então nessa, pessoal, é só se vocês identificarem qual é a sílaba mais forte, né? E aí depois vocês vão me dizer se é aguda, se é liana, se é sobresdrújula, se é esdrújula. Por exemplo, o que vocês vão fazer? Ó, essa palavra amar, quem é o mais forte? O A ou o mar? Amar. O mais forte é o mar, não é? É a última sílaba. Se é a última sílaba, essa palavra eu digo que ela é uma palavra aguda. Pronto. Aí é isso que vocês vão fazer nas outras. Por exemplo, fútil, percebam. Não é a última que é mais forte, tem um acento em cima do fu, né? Então, essa palavra ela é uma palavra liana ou grave. Aí a gente só vai lá e escreve, ó. Bora botar grave. Pronto. E só isso. Se eu não estiver enganado, só foram 3 questões que vocês vão me entregar já na semana que vem, certo? Então é isso e a gente fica por aqui.